continuando com o livro, mas aí eu agora estou terminando outro, eu comecei esse livro aqui, que é um livro sobre Rumo saúde, aos rumo aos 120 anos. 120 anos. Eu quero viver pelo menos 250, né? Tá. Aí depois conta pra gente. Tem um tempão que eu tenho vontade de criar um canal só de leitura de livros, Que né? Que eu bacana. leio o livro e faço a resenha, né? Então, é um projeto. Esse aí é um dos temas que eu gosto, né? Longevidade, né? Você lê muito sobre longevidade? Não, é o primeiro, porque ele é um médico e pastor, né? Ele é um médico e ele é um pastor. Aí ele é ortomolecular. E aí eu ganhei esse livro junto com o livro do jejum. Então, A melhor dica, né? A melhor coisa para você, primeiro, viver muito é respeitar pai e mãe, né? Que não é sim, fácil. Essa é a primeira, que é bíblica, né? A sim. segunda é você liberar perdão, porque mágoa, né, tem um monte provoca um monte de doenças fatais, né? Sim, Comer a metade, é, tá? Então, vamos supor, se a Organização Mundial de Saúde diz que você precisa de 2.600 calorias, o ideal é só 1.300. Fizeram experiências com vários bichos, né? Por exemplo, um grupo de camundongo comia à vontade. Um grupo de camundongo podia comer à vontade, porém o carboidrato era reduzido. Ele tinha proteína, carboidrato e outras coisas, mas o carboidrato tinha pouco. A proteína tinha bastante, né? Tá. E o terceiro grupo comia a metade da caloria sugerida. Morreram todos os ratinhos do primeiro grupo, que comia à vontade, 60% do segundo grupo, e os ratinhos que comiam só a metade das calorias, todos estavam vivos. é isso aí. Interessante, né? Muito Então, bom. o terceiro segredo, isso assim, baseado no livro que eu já li, né? Se você comer a metade do que você come, você vive o dobro. Então, Sim, se você faz estava diferença. programado aí para viver 70, você vive 120, né? Ou mais. Ok, então vamos lá. Você começou a fazer, então, o Palavras, que é para treinar o ritmo, É, treinar velocidade, ritmo, porque você aprende a ler todas as linhas na mesma velocidade. Então, você já viu que às vezes você começa a ler numa velocidade, termina em outra? sim. Então, você internaliza o metrônomo, você vai perceber que depois de um certo tempo, você começa a ler e ler na velocidade do metrônomo. Uhum. Começa e termina lendo na mesma velocidade. Isso é um problema grave de quem estuda para concurso. Ele vai cansando e vai diminuindo a quantidade de páginas que ele estuda por hora. Por isso que usa-se muito a técnica do Pomodoro, né? Você faz o treinamento de 50 minutos para não cair produtividade. Tá. A outra coisa do ritmo é que uma vez que você se acostumou com ele, você pode aumentá-lo. É como o peso na academia. Você se acostumou com o peso, é possível aumentar a força aumentando o peso. Então, está sempre É, possível a perceber esse exercício. Eu consigo fazer um pouquinho mais rápido, no outro dia eu consigo fazer um pouquinho mais rápido, né? Ok. professor, a minha dúvida assim, por exemplo, se eventualmente você está acelerando demais, o que é melhor, repetir naquela velocidade até acostumar ou reduzir a velocidade para entender? Se você não está completando a linha, tem que ir para a linha de baixo, né? Eu li 3 palavras, tem 4, 5, tem que ir para a linha de baixo. Cada toque é uma linha. Então, se É, isso acontece muito, de não terminar a linha e ter que ir para a linha de baixo por conta do ritmo que eu tenho que seguir, aí eu diminuo ok. para Então, conseguir assim, ler tudo. Mas se eu ficar só no mesmo toque, confortável, né, na minha zona de conforto, você também não cresce. uhum, Outra coisa importante é que há uma diferença de desempenho entre o papel e o digital. sim, Então, tem criança que fica, jovens, né, que estudam mais no digital do que no
papel. No Brasil, isso é raro, né? As crianças ficam muito no digital, mas nas redes sociais, nos vídeos, né? Não lendo. Mas em alguns países as crianças leem mais no digital do que no papel. Não é nosso caso. Então, sabendo que o papel vai acabar, é importante eu treinar também no digital, mas treinar também no papel. Por isso que é legal imprimir os cadernos. Uhum. Eu tenho Ok. isso. Então, se não tiver como treinar os dois no mesmo dia, num dia eu treino no papel, no outro dia eu treino no digital. E o aplicativo ele tem a vantagem de você treinar nas horas extras. Uhum. Tá? Então, o Palavras te deu tudo isso, né? Velocidade, ritmo, percepção integral da palavra, você para de ler sílabas, principalmente quando você lê de trás para frente ou em zigue-zague. Tá, agora, mais importante do que ganhar velocidade nesse momento, nas primeiras semanas, é você aumentar a compreensão. Então, qual é o livro que você está lendo? Rumo aos Oh, 120 perdão, anos. você já mostrou, 120 anos. Tá, você está treinando por parágrafo, não é? Isso. Então, você vai bater uma foto de uma página que esteja começando o capítulo, para não pegar no meio do assunto, né? E vai mandar aqui para mim. Quantos testes a gente já fez? 2. 2 testes. Não, desculpe. Não, sobre compreensão foi só um. Aquele que eu marco o tempo, aí você lê e eu faço as perguntas, foi só um? Não, não, foram 2 testes nos textos de avaliação. Foram 2 textos de avaliação que Isso. nós Quanto deu o fizemos. primeiro, você lembra? O primeiro deu 51 e o segundo 63. Não 50 foi muito. palavras, 50%, né? Isso, Isso é a entendi. compreensão. 63. Não é pouco. De 50 para 60, dá mais de 10%, né? De 50 para 63, né? Na verdade, mais de 20%, né? 20% de uma semana para outra, se o seu salário aumentasse de uma semana para outra 20%, ia dar diferença aí? Nossa, e muito, né? Pois é, então a diferença é muita. Só que você pensa, aumentou de 50 para 63, é mais de 20%, é muito. Só que você quer o quê? Você quer virar o Superman da leitura, né? É O, o, diferente. o Clark Kent fez leitura dinâmica, você sabia? Quem? O Superman. O Clark Kent fez, né? Mas ele já E, nasceu com aquela habilidade, né? mas ele no filme ele falou, né? Ele foi numa biblioteca com a Lois Lane, leu vários livros, né? E a Lois Lane perguntou, né, como é que ele conseguia ler tanto livro, né, tão rápido. Aí ele falou: "Você nunca ouviu falar em leitura dinâmica?" E aí ele falou: "Ah, é bom você fazer, né? Você está lendo muito devagar." E tem uma outra parte que também ele faz isso, né? Enquanto o rapaz bebe uma xícara de café, ele lê o livro. Tem 2 passagens que ele cita a leitura dinâmica, né? Então, é claro que é uma desculpa e é ficção, né? Mas não deixa de ser engraçado. Tá, então mandou para mim aqui a foto do livro, da Não, página? peraí, deixa eu só tirar Eu aqui. estou aqui conversando contigo para esperar você mandar a foto, tá certo? Já, já respondi. Maravilha. Opa, peraí. É só mandar aí para nós. Eu vou ver como é que está, né, a sua capacidade de interpretação, né? Ou seja, se você consegue ler o parágrafo e trazer, né, com qualidade, chegou aqui para mim, de trazer com Dá para qualidade ler? Porque às vezes que tá meio você tremido aí. leu, chegou aqui para mim. Pode voltar para a tela, está meio tortinho, mas dá para ler, né? E é uma página bem pequenininha, na verdade, né? Olha aqui, ó. É o início do capítulo, mas se quiser eu tiro Isso. uma outra Você aqui. vai ler agora só o versículo, Tá, tá deixa eu só certo? meu celular para eu ler.
só o versículo. Ok. Tá, então, existem duas formas de fazer a leitura ativa. O que é a leitura ativa? É ser capaz de lembrar o que você leu. Uma é falando o que está lá, quem, o que, quando, como, né? Onde. E a outra é conseguindo explicar. Então, não sei se você já viu pastores que pegam um versículo e pregam durante uma hora e meia, Sim. né? Então, é o esboço expositivo, né? Então, explica aí. Tiago 4,14, essa passagem bíblica fala sobre a efemeridade da vida, né? Que a nossa vida é como um sopro, uma neblina, como ela se esvai. Então, sobre esse tema, que trata sobre a questão da saúde, que é o livro todo, ele contextualiza isso dizendo que o livro de Tiago fala sobre a efemeridade da vida. Ficou bem resumido, dá para explorar mais, né? Dá, Então, com certeza. existe, Eu comecei agora a ler o livro. a vida é como uma neblina, Não. você não sabe o que vai acontecer Ah, amanhã. meu Deus, é Você até verdade. planeja, né? Mas quem decide é Deus. Tem um outro versículo que fala disso, né? Você deve conhecer bem. Então, lá, né, em Tiago 4,14, ele vai dizer que você pode estar vivo aqui, de repente a neblina passou e você desaparece. Então, a nossa vida é uma coisa assim que passa muito rápido, segundo ele, né? E é claro que ele deve enfatizar sobre essa velocidade com que a vida passa e como potencializá-la, né? Visto que tem um título aí que você talvez não tenha lido, saindo do automático. E olha só, eu poderia ficar uma meia hora falando sobre esse parágrafo. Por quê? Porque quando eu junto o título com o versículo, eu me lembro, por exemplo, da citação do Laí Ribeiro, uma citação maluca, né, que ele diz que ninguém é obrigado a morrer. Então, a gente morre porque vimos os antepassados morrerem. Então, quando Deus amaldiçoa, né, castiga Adão, dizendo a ele que ele não vai viver eternamente, ele ainda vive quase 1000 anos. Né? E aí foi diminuindo até depois de Noé, né, quando ele fala o homem viverá até 120. Né? E hoje, na Idade Média, por exemplo, Dom Pedro viveu 30 e poucos anos. Né? Assim como a princesa também morreu com 30 e pouco. Hoje a gente vê centenários. Né? Ou seja, a qualidade de vida está melhorando. Então, a tendência é a gente voltar a viver 120 anos ou mais. Mas nós estamos num automático. Qual é o automático? De acreditar que temos que morrer, né, ali entre os 80 e 90 anos. Essa crença já nos programa para a morte. Sim. A Provavelmente própria ele vai salmista falar... fala, né? O salmista fala que a partir dos 80 anos é só enfado e cansaço. Exato. Né? Quando ele já está, depois de experimentar mil e uma coisas, que em Eclesiastes ele já está cansado, né? Mas quando ele escreve provérbio, ele está cheio de fogo, né? Mas o interessante disso aí é que você pode destrinchar o texto sem sair do assunto. Tá? Então, agora vamos ler. O primeiro parágrafo é muito grande. Você vai ler até arbítrio. Tá. Pronto. E agora, o que você leu? O escritor, eu gosto de começar falando quem escreveu, né? Sempre repito o nome dele para não esquecer. O Aldrey Marshall, ele nos alerta que tudo começou com a criação do homem, lá em Gênesis 1. Quando Deus criou o homem, né, fez o homem à sua imagem e semelhança,
e o colocou ali no jardim. Ele colocou um ser vivo, né? Ou seja, ele deu vida ao ser humano ali no Jardim do Éden. E o mais importante disso tudo foi que ele concedeu ao homem o livre-arbítrio. Então, veja, se nós pensarmos nessa primeira passagem de Tiago 4,14, quando ele diz que a nossa vida é efêmera, e juntando essa questão do livre-arbítrio nessa primeira parte, quando Deus criou o homem, né? Nós podemos pensar que essa efemeridade da vida, pode ser relativa, porque se Deus nos concedeu esse livre-arbítrio, nós temos opções, nós temos como decidir sobre determinadas coisas na Pronto, nossa Ale, foi bem melhor, concorda? Bem melhor, tá? O que nos leva, né, à possibilidade de fazer um teste. Mas eu vou deixar você treinar mais um pouco para ganharmos velocidade. Provavelmente sua compreensão já estará acima de 70%, ah, tá? tomara. Pelo menos você, nos 2 parágrafos, lembrou bem o literal. No segundo, você conseguiu ir além do literal. Isso é ótimo, tá? Então, você vai continuar treinando parágrafo, só que você vai treinar palavras e números. Vamos dar um pulinho lá no palavras e números? Sim. Eu vou pegar o palavras e números da apostila só Ok. para não ficar mexendo no celular aí Você já agora. assistiu alguma aula sobre isso aí? Não, assim, eu assisti uma aula em que você diz, eu esqueci o nome da colega aluna, mas que você explica que a questão dos números é para facilitar as pessoas que têm dificuldade com subvocalização. Exatamente. Então, não vou dizer que é um mal. Você foi alfabetizada falando junto com a professora em voz alta. Então, ela apontava, né, para o quadro e vamos repetir. B com A, aí todo mundo Bá. B com E, Bé. B com I, Bi. Aí, daí a pouco, né, algumas professoras tinham um desenho. Eu já vi até umas piadas no Instagram, né? Sim. Então, o que está escrito aqui? Aí tem um desenho para ajudar, não é isso? E tem Sim. a palavra. Da Então, imagem à palavra. embaixo está escrito assim, né? Pote. P com O, aí a criança P-O, P-O, pote. Que desenho é esse? Vasilha. É pote, né? Só que eu já vi também com abelha, né? O que está escrito aqui, menina? A, B, A, B, A, B, B, abelha. Que bicho é esse? Maribondo. Mosquito. Mosquito, né? Ou seja, mostrando que a criança não está prestando atenção no desenho. Ela só viu pela palavra mesmo. Então, é uma desconstrução que nós vamos fazer, né, daquilo que você aprendeu, né, ler falando, ler silabicamente, e agora o que acontece? Quando você for ler o número, você vai ter que fotografar, porque não dá tempo de falar o número na mente. Já pensou se você tiver que ler macaco, 1234, jornal, 4532? Então, o Não, não cérebro dá. aprende a fotografar, e ele generaliza. Já que eu consigo ver as palavras, né, os números só fotografando, por que não ler também as palavras fotografando? Você vai fazer do mesmo jeito. Você lê da esquerda para a direita, respira. No 2 tem de sílabas e dezenas, você lê da direita para a esquerda. No terceiro tem centenas, né, e trissílabas, você lê em zigue-zague. No 4 tem milhares, né, e palavras com 3 sílabas, né? 2, 3 ou mais sílabas. E no último exercício, você já tem palavras de todo tamanho, números de todo tamanho. Ou seja, algumas pessoas em 10 minutos conseguem ir e voltar. Vai depender da velocidade do metrônomo que você vai colocar. Ok. Tá? O importante aí, tentar cumprir o toque. Se estiver muito rápido, diminui. Se você não consegue completar, diminui. Se estiver muito confortável, acelera. E tentando educar a voz mental. Primeiro, fotografando o número, e segundo, né, tentando generalizar, ou seja, passar a fotografar também as palavras. Uhum. Alguma dúvida?